Bom, pessoal, a gente vai conversar agora um pouco sobre o carcinoma de células escamosas. Ele também é conhecido, né, por diferentes outros nomes, como carcinoma epidermoide, carcinoma escamocelular. E mais a gente conhece realmente ele, ou a gente geralmente se refere a ele como o bom e velho CCE. Ele é extremamente comum na nossa rotina, né, fazendo muitos estragos, como a gente vai referendar na nossa conversa daqui para frente. Então, ele ocorre em várias regiões corpóreas, como por exemplo aqui no abdômen, tá? Então ele acomete geralmente regiões de pele glabra ou de pele com pouco pelo, tá? Com baixa densidade de pelo, como aqui também nessa região prepucial, ele é bastante corriqueiro na região do prepúcio, tá? Formando então essas massas, essas lesões proliferativas que em pouco tempo formam grandes ulcerações e são lesões muito destrutivas. Então aqui também, numa lesão relativamente inicial, com essa ulceração bem evidente, essa exudação, esse tecido bem vegetativo, que é bem característico desse neoplasma. Aqui da mesma forma, uma lesão ulcerada, com os bordos elevados. Isso é uma coisa que chama muito atenção nesse neoplasma. Os bordos geralmente são elevados e bem arredondados, como aqui também. Esse aqui é bem vegetativo, então ele todo ainda forma essa estrutura quase o que lembra o padrão couve-flor, tá? Dando esse caráter vegetativo, e ele pode ocorrer em áreas corpóreas menos típicas, como por exemplo no conduto auditivo. Tá? Geralmente o conduto auditivo a gente espera, vai lá um carcinoma de ceruminosas ou as otites, mas a gente já tem pego casos e a literatura reporta também de carcinomas de células escamosas no conduto auditivo. Ele ocorre nas diferentes espécies domésticas, como por exemplo nos bovinos, aqui então observando essa lesão mais de perto. Então ela pode ocorrer em regiões, em áreas corpóreas com menos pelo, como a gente falou, ali abdômen, e ou áreas corpóreas muito sujeitas à radiação solar. Tá? Então dá para perceber aqui nessa vaca que é a área com uma região não pigmentada, né, que também é mais suscetível ao desenvolvimento desses neoplasmas, e de alta incidência de radiação. Como a gente falou aqui também, a lesão ainda está bem elevada, mas causando muita destruição tecidual, tá, com essas grande formação de crostas e muito exudativa. Na face de um equino, aqui a gente já vê o outro padrão, tá, que segue aquela parte, aquele momento onde as bordas ainda são bastante elevadas, e a gente já começa a ver o caráter proliferativo e destrutivo desse neoplasma. Na face de um ovino, tá? Então, os ovinos, eles tendem a ter esse neoplasma nessas regiões mais destituídas de lã, como a face e também como a vulva. Então, especialmente em ovelhas que são submetidas a corte de cola e corte de cola muito curta, elas podem vir a desenvolver, ou pode ter uma tendência a desenvolver carcinomas celulares escamosas na região da vulva, porque ela fica desprotegida e suscetível à radiação solar. Há anos atrás, aqui na região de Pelotas, foram diagnosticados muitos casos de carcinomas celulares escamosas na vulva de ovelhas. E eram tão agressivos, eram tão drásticos os casos, que os animais acabavam fazendo, a lesão era tão destrutiva, que os animais acabavam fazendo fístulas anovulvares. Tá? O grau de destruição da região era muito grande. O mais clássico, né, os que a gente enxerga com maior frequência, são justamente os que acometem os animais de companhia, então especialmente em felinos,
nas orelhas, na face, tá? São os mais comuns. Esse aqui, essa foto, ela não é muito boa, mas eu acho que ela é representativa do que é o carcinoma de células escamosas. O grau de destruição que ele pode fazer numa orelha, o quanto ele é destrutivo do órgão, e aqui, ó, o que seria uma lesão inicial já na outra orelha. Certamente essa aqui começou como a gente está vendo aqui, uma pequena lesão crostosa que vai crescendo, crescendo, e à medida que cresce, vai havendo a invasão dos tecidos adjacentes e, consequente, destruição. A gente tem que lembrar que ele não é à toa que ele se chama de carcinoma de células escamosas, né? Ele ocorre, ele é constituído por células da camada espinhosa e que vão produzir queratina, que vão produzir tecido, vão se diferenciar em células da camada córnea, ou seja, vão produzir queratina. E essa queratina vai descamar. Então, daí a gente ter esse caráter tão destrutivo. Ele invade muitos tecidos adjacentes, mas também existe a perda dessa queratina que se forma pelo tumor. Existe perda do tecido neoplásico. Então, por isso a gente vê esse grau imenso de destruição. Olha, esse aqui, esse felino aqui praticamente não tem mais orelha, né? Como é que tu vai tratar isso? Que cirurgia vai ser feita aqui? Com que margem? E a maioria desses neoplasmas começa, como a gente vê aqui, com uma pequena lesão erodulcerativa, que pode ser confundida com 200 outros tipos de lesões e acaba dando origem a condições como essa, né, com muita destruição de tecido adjacente, com muito dano para o animal e numa região corpórea de difícil acesso que torna muito difícil fazer a remoção desse neoplasma com a necessária margem cirúrgica, tá? Chamando a atenção que nesses últimos felinos que a gente observou, eram felinos de pelagem branca, que são justamente os mais suscetíveis ao desenvolvimento do neoplasma. Olha aqui, nesse felino, também aqui com a pelagem branca, uma lesão no focinho. Aqui, nessas condições, é necessário fazer o diagnóstico diferencial para várias outras condições, principalmente para doenças de caráter fúngico. Aqui também, mesma coisa, então, uma lesão que inicia nessa junção mucocutânea do focinho, justamente uma parte uma parte destituída de pelo e, lógico, o animal de pelagem clara. E olha aonde isso pode chegar. Aqui a gente vê uma intensa invasão óssea, aqui teve destruição da cavidade nasal, a gente consegue ver o interior da cavidade nasal com destruição parcial de cornetos, perda de dente, tá? Essa foto já foi tirada na necrópsia, mas esse animal tinha chego vivo no hospital e era um animal que tinha tutor. Da mesma forma, isso percebe o grau de destruição. Então, a gente tem lesões múltiplas aqui e era CCE. Tá? Então, uma lesão que pode se iniciar assim, ou então ter essa característica de dermatose solar, como a gente vê aqui, acaba chegando em condições tão graves como essa que a gente observa nesse outro felino aqui. Tá? Então, lesões que se iniciam com um avermelhamento da pele, uma lesãozinha ulcerada, em pouco tempo evolui para condições muito destrutivas, como a gente vê nesse caso aqui. Tá? Então, mesma coisa, uma pequena lesão ulcerada, tá? Que já eram CCE. Tá? Então, aqui também uma condição onde existe uma alopecia e uma lesão inicialmente crostosa, ou duas lesõezinhas, né, ulceradas e crostosas. Tá? Aqui também uma condição, esse aqui, nos cães com muita frequência a gente observa
na região abdominal. Isso parece estar relacionado com o hábito que os cães têm de se deitarem em decúbito dorsal e justamente tomar sol, apanhar sol na região abdominal. Aqui uma condição que não tem sido mais tão frequente, tá? Mas que foi há muitos anos atrás, quando tinha uma criação mais intensa de gado Hereford aqui na região, e esses animais desenvolviam carcinoma de células escamosas na região do olho. Lembra que o gado Hereford, ele tem aquela área branca na face, tá? Especialmente na região periorbital. Então, esses animais muitas vezes tinham uma condição de ceratites causadas pela bactéria Moraxella e junto com isso vinha o carcinoma de células escamosas. Muitas vezes, como era gado de corte que ficava no campo, muitas vezes faziam a remoção do neoplasma ocular, né, e o animal aparentemente se recuperava, mas no abatedouro encontravam metástases de carcinoma de células escamosas nos pulmões. E justamente por estar no pulmão, né, essa massa ela ficava fazendo essa condição de proliferação de queratina e morte e perda tecidual. Só que, claro, esse tecido de fato não era perdido, porque não existe aquela descamação. Ele ficava contido dentro da lesão e quando se cortava, ele se apresentava como um material grumoso, que precisava ser diferenciado de tuberculose. Então, nesses casos de lesão metastática de carcinoma de células escamosas, especialmente no pulmão, um dos diagnósticos diferenciais, especialmente em linha de abate de bovinos, acabava tendo que ser para carcinoma de células escamosas. E aqui, então, a histologia, tá? Uma representação esquemática da histologia. O padrão clássico mais tradicional é a presença das pérolas de queratina. Então, a gente tem essas células, né? As células, o neoplasma se origina a partir das células da camada espinhosa, que tendem a se diferenciar em células da camada córnea. Isso tenta acontecer aqui. Então, existe a produção, a formação de queratina, geralmente lamelar, formando então essas pérolas de queratina. E a gente vê a transição dessas células tentando formar essas células aqui, que a gente vai chamar de células disqueratóticas. Nem sempre, né, então vai depender muito do grau de diferenciação, nem sempre a gente vai realmente encontrar todos esses elementos, né, especialmente nem sempre a gente vai encontrar as pérolas de queratina. É importante, um dos elementos que a gente usa para caracterizar esse neoplasma é a presença dos desmossomos. Claro que nos neoplasmas muito diferenciados, eles podem ser perdidos, mas eles muitas vezes nos ajudam a caracterizar esse neoplasma como um carcinoma de células escamosas, já que, né, são as células da camada espinhosa, são as que exibem os desmossomos mais exuberantes, tá? Então, a gente também vê é característico desse neoplasma a presença de muitas células apoptóticas e, como eu falei, essas células disqueratósicas, muito pleomorfismo, tá? Muita atipia, mitoses atípicas, tudo isso é bastante alto índice mitótico, tá? Tudo isso é bastante característico desse neoplasma. Como a gente vê aqui, tá? Então, aqui tem pérolas de queratina rudimentares, mas tem pérolas de queratina. E aqui chama a atenção ainda o intenso infiltrado inflamatório no estroma. O papel desse infiltrado inflamatório ainda carece de estudo. Existe uma tendência da gente achar que esse infiltrado inflamatório ele é pró-hospedeiro e não pró-neoplasma, tá? Então, aqui uma imagem de um mais indiferenciado, com esse perfil de invasão formando trabéculas para o interior do estroma,
e aqui uma franca e linda pérola de queratina. Esse neoplasma, ele incita uma resposta desmoplásica ou uma proliferação de estroma muito evidente, tá? E essa proliferação de estroma, ela é auxiliar do neoplasma, tá? Então, não é exatamente uma cápsula, aquela ideia do estroma proliferando, formando uma cápsula que vai proteger o hospedeiro. Não. O estroma que as células neoplásicas instigam a crescer é um estroma frouxo, como a gente vê aqui, ó. Aqui é o tecido conjuntivo, provavelmente o tecido conjuntivo original, remanescente do hospedeiro. E aqui a desmoplasia, né, o tecido conjuntivo de estroma, não neoplásico, mas formado por estímulo desse tumor. E olha como ele é frouxo e como ele permite, como ele auxilia o processo de invasão neoplásica. Então, esse neoplasma, ele se vale de uma modificação do microambiente para conseguir invadir com mais facilidade. Tá? Lembra que a gente já falou lá naquelas aulas de início a importância que tinha a relação do microambiente com o neoplasma. Então, esse neoplasma aqui, essas células neoplásicas, elas conseguem instigar uma mudança de perfil do estroma a seu favor, tá? Então, aqui, uma pérola de queratina rudimentar, as células muito atípicas, tá? Que são bem características desse neoplasma. Aqui uma figura de disqueratose, certamente aqui no meio desse tecido também outras figuras de disqueratose. Uma bela pérola de queratina e aqui queratina rudimentar e na verdade quase nem queratina, só elementos de disqueratose, aqui queratina rudimentar também, tá? Mesma coisa, e aqui então a gente não vendo exatamente os limites, né? Então, reforçando a ideia da invasão do estroma e já intenso infiltrado inflamatório. Aqui, um carcinoma de células escamosas na córnea, só chamando a atenção de que ele também ocorre em outras regiões corpóreas, aqui na córnea, no caso, tem epitélio, mas ele também ocorre em outros órgãos e estruturas que são revestidos por epitélio, epitélio estratificado, né, epitélio escamoso, como órgãos do trato digestório. Mas aí é outra história, sobre isso a gente vai conversar lá nas aulas de digestório, porque a patogenia é um pouco mais complexa, tá? A citologia, né? Então, ele é um neoplasma que pode ser reconhecido pela citologia, as células são bem evidentes, exibem franca malignidade, tá? E é importante a gente conversar um pouquinho sobre a patogenia desse neoplasma. Claro que existem muitas dúvidas ainda acerca da etiologia, mas a gente já conhece algumas coisas, a gente já tem alguns indicadores de como todo esse processo pode acontecer. Ele é, tá, assim como alguns outros neoplasmas, ele é um dos neoplasmas onde a gente consegue ver bem aquele passo a passo da carcinogênese, tá? Então, para os neoplasmas, para os carcinomas células escamosas, a gente consegue evidenciar desde as lesões hiperplásicas até as lesões onde a gente vai ver já o carcinoma amplamente invasivo. Aqui é a representação de um neoplasma colônico, tá? E que tem por característica, lembra que a gente já conversou sobre isso naquelas aulas iniciais, que nos neoplasmas colônicos a gente sabe, foi com eles que a gente aprendeu que não é um único oncogene, uma alteração num único oncogene que vai permitir que ocorra o carcinoma, tá?
que são múltiplas, que à medida que a gente vai vendo a malignização, a gente vai agregando mais, a gente vai agregando mais e mais e mais mutações, tá? Então, isso foi bem estudado para doença colônica familiar em humanos, mas isso também pode ser observado nos carcinomas de células escamosas, certo? Então, nos carcinomas de células escamosas, a gente vê, a partir de uma pele normal, a epiderme hiperplásica, o desenvolvimento de papilomas. Esse papiloma pode ou não estar presente. Às vezes a gente só vê acantose, lesões realmente hiperplásicas, a dermatose solar e até então o desenvolvimento do carcinoma de células escamosas, squamous, né, do inglês, bem característico, com invasão para os tecidos adjacentes, tá? E assim como eu falei lá para a doença colônica, aqui a gente já identifica um grau crescente de instabilidade gênica, de mutações. Então, à medida que a doença vai progredindo, a gente vai identificando mutações adicionais, tá? E a gente sabe, a gente conhece um grande responsável, um grande agente patogênico para os carcinomas de células escamosas, que é a radiação solar, a radiação ultravioleta, especialmente o UVA, tá? Então, se observa que a pele normal, ou no início, parece que um dos eventos primários para desencadear é uma alteração na P53, né? Como a gente já viu, praticamente esse é um dos eventos primeiros para vários tipos neoplásicos, tá? À medida que o processo vai evoluindo, então a gente tem uma displasia, né? E isso é observado, às vezes a gente pega alguns carcinomas de células escamosas, especialmente em orelhas, e a gente consegue ver todas essas etapas, tá? Então tu vê desde o carcinoma instalado, invasivo, mas tu já vê também naquele mesmo animal as outras lesões se iniciando, tá? Isso na histologia, sem contar, se a gente for fazer, então, a avaliação de biologia molecular, buscando as mutações nessas lesões, a gente também vai observando que, que nessa fase de displasia, tá? Então, já ocorrem alterações numéricas simples nos cromossomos, depois começam a ter, já quando a gente tem aquela condição que chama, depois da displasia, vem uma condição proliferativa, mas ainda in situ, que a gente vai chamar de queratose actínica, tá? A gente já vê um cariótipo com alterações mais relevantes, tá? Com alterações cromossômicas mais importantes, até que se tenha o carcinoma de células escamosas com alterações cromossômicas bem mais complexas, né? Com principalmente deleções e amplificações cromossômicas, tá? Então, condições experimentais acabaram também mostrando isso, confirmando esse processo. Condições dentro de condições experimentais com carcinógenos conhecidos, onde se observa, então, inicialmente, ou se observa o processo de iniciação, se sabe, se detectam as células iniciadas, e depois se inicia a promoção, tá? Muitas vezes com a radiação solar já, e vai se observando então as alterações gênicas e morfológicas, morfofuncionais dessas células, tá? Então tem um aumento de síntese de DNA, processo inflamatório, lembra que o processo inflamatório ele também é um evento promotor, então alteração na expressão de genes ou produtos enzimáticos, alteração na atividade enzimática e expansão de populações de células tronco, células já geneticamente modificadas. E aí, se tem uma condição, lembra, nós estávamos numa situação pró-inflamatória, a gente tem uma indução, a gente vai ter um momento aqui
de estímulo de proliferação crônica, então a gente está aqui em franca fase de promoção, com o desenvolvimento do papiloma, tá? E na sequência, então a gente vai entrar na fase de progressão, lembra? Com mutações adicionais, aqui a gente já vai começar, então, aquela percepção de alguns autores de que na etapa de displasia a gente já tem alterações gênicas importantes, tá? E a conversão do papiloma para o carcinoma de células escamosas. E aí, como carcinoma de células escamosas, carcinoma de células escamosas, a gente já vai ter invasão e propensão à metástase, tá? Aqui a mesma coisa, só que mostrando para vocês a lesão, pele normal, nada observado. Depois já o que a gente chama de dermatose solar, então aqui uma condição claramente relacionada com o sol, isso aqui é em humano, tá? Mas mostra então algumas manchas, avermelhamento, eventualmente alguma pápula, mácula, tá? A pele na histologia um pouco espessada e na biologia molecular a gente já percebe algumas alterações, especialmente alterações em oncogenes, tá? Oncogenes ou em genes supressores tumorais, supressão ou alteração em genes supressores tumorais, tá? E na sequência, então, o carcinoma de células escamosas já, né, que a gente pulou, não teve a evidenciação dos papilomas, e a amplificação do número de mutações, tá? E aqui, claro, no metastático, então já outras e outras e outras mutações, tá? Especialmente chama atenção, olha aqui, ó, que nos carcinomas metastáticos vai ter uma supressão, uma modificação no padrão de expressão das caderinas. As caderinas são aquelas moléculas que mantêm as células unidas, tá? Com a perda ou a troca do perfil de caderinas, essas células conseguem se soltar. Conseguindo se soltar, é o primeiro passo para a invasão, e a gente já conversou isso em outras aulas, né? Que a invasão é um dos primeiros passos, mas um passo extremamente importante para a metástase. Então, a gente tem como uma etiologia conhecida do carcinoma de células escamosas a radiação ultravioleta que vem da radiação solar, tá? Mas lá pelos idos de 2010 foi proposto que na patogenia do carcinoma de células escamosas pudesse estar envolvido também um componente viral. Então, como isso foi matéria de capa, foi um trabalho extremamente importante e foi capa do principal periódico de patologia veterinária, essa proposição de que papilomavírus pudesse estar envolvido, implicado nesse processo na patogenia do desenvolvimento do carcinoma de células escamosas. Então a pergunta era se o papilomavírus ele é um concomitante inocente, ele é um promotor da célula iniciada pela radiação ultravioleta, se ele pode induzir uma alteração boenoide, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Então tem esse artigo que é do Monday e do Kupel, e que foi realmente muito instigante na tentativa da compreensão da patogenia desse neoplasma, tá? Então, se acredita que o vírus, ele possa... Então, existem algumas teorias de que o vírus, ele possa atuar em células iniciadas, que talvez a radiação ultravioleta ela seja iniciadora, ela vai fazer umas pontes de timina no DNA da célula espinhosa, das células da camada espinhosa, e que o papilomavírus ele pudesse, então, auxiliar, né? Então, esses genes E6 e E7 do papilomavírus, ele pudesse auxiliar como promotor da célula iniciada. Então, ele teria uma função anti-apoptose, auxiliaria naquela desdiferenciação da célula,
auxiliaria na inibição dos mecanismos de reparo de DNA e também seria um indutor, ele auxiliaria o desenvolvimento dos mecanismos de invasão, tá? Então, ele seria importante nessa transformação da célula iniciada para a célula promovida, né, que é que vai apresentar o que, que clinicamente vai se manifestar com aquela lesão de queratose actínica, que por sua vez, então, com auxílio ou não do papilomavírus, vai se converter em carcinoma das células escamosas, tá? Então, aqui é a mesma coisa, alguns autores propõem que uma célula não infectada e que foi exposta à radiação ultravioleta vai sofrer o dano letal que a radiação ultravioleta causa e vai entrar em apoptose. Já uma célula infectada pelo papilomavírus, ela vai ter uma sobrevida, tá? E justamente porque o papilomavírus talvez bloqueie os mecanismos indutores de apoptose. E essa célula, então, vai sofrer, essa célula que vai ser suscetível à mutação, se tornando uma célula iniciada e vai, na sequência, sofrendo mutações adicionais, até dar origem ao carcinoma de células escamosas, como a gente conhece, certo? Então, aqui, na verdade, é a representação, tá? Daquela ilustração do trabalho do Munday e do Kuppel, que estava lá na capa da Veterinary Pathology, em que eles também fazem as diferentes elucubrações, né, as proposições deles. Então, que a pele normal, infectada, eles questionam, né, se a pele normal precisa ser infectada por algum tipo específico do papilomavírus, se esse papilomavírus ele vai alterar as defesas, ou se só a alteração das defesas do indivíduo pode gerar a placa viral, que é frequentemente observada em felinos. Existe descrição de placa viral também em caninos, mas ela é uma condição mais específica dos felinos, tá? Então, são lesões pequenas, não muito elevadas, pigmentadas, daqui a pouco a gente olha elas um pouquinho. E aí, provavelmente, na persistência da infecção viral, essa placa viral vai seguir proliferando, aqui é uma simples lesão displásica, aqui ela já vai se transformar num carcinoma in situ, aquele que ainda não rompeu a membrana basal. Lembra que a gente já falou sobre membrana basal na junção dermo-epidérmica? Então, a lesão fica ainda centrada, contida na epiderme, tá? Mas que aí entraria, então, talvez a radiação ultravioleta, junto com a infecção viral persistente, como elemento que talvez promotor, né? E que fosse, então, determinar ou ser determinante, talvez não só promotor, mas como instigador também de progressão, que iria determinar as mutações adicionais, tá? A outra possibilidade é que simplesmente a radiação ultravioleta pudesse causar tudo isso, com ou sem infecção pelo papilomavírus, causando, não fazendo esse processo de múltiplos passos, e sim já gerando de pronto o carcinoma de células escamosas, tá? Então, ainda são questionamentos, embora esse trabalho seja de 2010, a gente ainda não tem respostas muito concretas para isso. Eu vou deixar alguns artigos lá no iAula para vocês, tá? Que versam sobre esse assunto. É muito interessante e é muito instigante, tá? Mas a gente ainda não tem respostas absolutas, tá? Então, aqui, mostrando, agora eu vou mostrar uma sequência de ilustrações dessas diferentes etapas, que a gente já sabe, sim, que são lesões pré-neoplásicas, tá?
que, tendo um paciente com alguma lesão dessas, a gente precisa ficar ligado para a possibilidade de malignização delas e do aparecimento, então, de carcinomas de células escamosas. Então, aqui, um papiloma invertido no dígito, a gente já viu que carcinomas de células escamosas em dígitos são mais graves, tá? E que, da mesma forma que essas lesões aparentemente benignas, elas também precisam ser olhadas com bastante cuidado pela possibilidade delas virem a malignizar. Aqui, as placas pigmentadas, tá? Então, as placas virais, como a gente falou, elas podem ser ou não pigmentadas, então essas que se apresentam como pequenas manchinhas, que às vezes o pessoal chama até de melanose, elas já podem ser alterações pré-neoplásicas que vão se converter, então, em carcinoma de células escamosas. As placas virais em felino, elas podem aparecer só como pequenas lesões crostosas, que passam às vezes quase despercebidas, eventualmente como lesões crostosas, com bastante crosta mesmo, e que já vão expressando, vão esboçando focos de ulceração, tá? E aí, isso tudo podendo evoluir para a doença de Bowen. A doença de Bowen, ela também é chamada de carcinoma in situ multicêntrico, tá? Então, ocorre em felinos, principalmente, e na doença de Bowen, ou nos carcinomas bowenoides, ou no carcinoma multicêntrico in situ, são todos sinônimos para essa doença, a gente observa múltiplos focos, então em diferentes áreas corpóreas, dessas lesões alopécicas, avermelhadas, já com algum grau de ulceração e geralmente bem crostosas, tá? Na histologia, o que a gente observa, então, é uma franca proliferação de células de camada espinhosa, tá? Já atípicas, só que a gente vê essa lesão restrita à epiderme. Não ocorre ainda invasão da camada basal, como a gente vê aqui, tá? Então, não existe invasão, a gente vê, olha só, um epitélio francamente proliferativo, a gente já tem uma movimentação, né, uma resposta de parte do estroma adjacente, mas aqui a gente ainda não teve a destruição, a invasão da membrana basal. É o que a gente vai olhar, a gente vai, quando pega um caso desses, vai fazer muitos cortes seriados e vai olhar com muito cuidado isso, talvez faça uma coloração de PAS para realmente checar a integridade da membrana basal. Então, aqui, como eu falei, geralmente as lesões são multicêntricas, então vai ter foco lá no dorso, no abdômen, na cabeça, no interior das orelhas, tá? Então, na face, geralmente glabra, tá? Às vezes na pina das orelhas, na face, então as lesões geralmente são múltiplas. E aqui já um carcinoma boenoide in situ, então carcinoma in situ ainda, ou carcinoma boenoide, ou carcinoma in situ multicêntrico, mas já bem ulcerado, tá? Então, esse aqui já é praticamente um carcinoma de células escamosas, certo? Então, aqui mostrando, só que ainda com preservação da membrana basal. Outra ponderação que a gente precisa fazer, tá? É sobre uma possível relação ou a compreensão de que o papilomavírus, ele é um indutor de neoplasmas de pele em animais, que é o caso que a gente vê no sarcóide equino. A gente sabe que o sarcóide equino é causado pelo papilomavírus bovino, tá? E já se reconhece o sarcóide felino, tá? Então, ele cursa, geralmente as lesões são mais em mucosa ou junções mucocutâneas, então são lesões bem vegetativas, lesões bem proliferativas e que na histologia aparecem à semelhança do sarcóide equino, onde a gente vai ver uma proliferação
desmoplásica, uma proliferação do tecido conjuntivo e uma proliferação da epiderme, formando os retipecs, tá? Formando essas projeções ditas como hiperplasias pseudocarcinomatosas ou formação de retirrídeas, né? Essas projeções irregulares por interior dessa proliferação de tecido conjuntivo, nesse caso neoplásico, não desmoplásico, nesse caso neoplásico, tá? E isso é bem característico, então, das lesões tipo sarcóide, tá? Então, vários são os artigos que mostram ali no sarcóide felino já se encontra relação com papilomavírus, tá? Vários são os artigos e que já mostram a relação realmente do papilomavírus como envolvido diretamente no desenvolvimento dos carcinomas de células escamosas, tá? Então, já vários, talvez ele funcionando como carcinógeno ou cocarcinógeno nessa transformação para carcinoma de células escamosas, para malignização. A gente precisa também conversar, já que a gente não conseguiu saber tudo sobre a patogenia, eu acho que eu lancei só possibilidades, né? Talvez instigar o estudo. Mas a gente também deve conversar um pouco sobre fatores prognósticos para os carcinomas de células escamosas. A gente sabe que a sobrevida de pacientes com carcinoma de células escamosas é baixa, tá? A gente fez um trabalho lá em 2010 com a Tainã, essa guinha aqui não é o Thomas, essa aqui a guinha é ela, é a Tainã, a irmã do Thomas, que trabalhou na dissertação de mestrado dela com carcinoma de células escamosas. A gente tentou já avaliar alguns possíveis fatores prognósticos. E ela fez essa curva de sobrevida em todos os animais que ela acompanhou. Vocês percebem aqui, ó, nos primeiros dias, antes de 3 meses, a gente teve o maior índice de morte. Alguns animais sobreviveram um pouquinho mais, até 90 dias, e a gente teve uma única paciente que sobreviveu 1 ano, tá? E essa era uma paciente muito especial, que tinha uma tutora extremamente cuidadosa. Ela era uma boxer branca, a Burke, e ela desenvolveu muitos sucessos. Cada lesãozinha que aparecia, a tutora vinha imediatamente se fazer remoção cirúrgica, mas ela teve metástase em vários linfonodos. E depois ela teve ainda hemangiomas, tá? Hemangiosarcoma e outros neoplasmas que eu não lembro direito. Acho que ela teve carcinoma transicional de bexiga também. Então, mas assim, ó, ela foi uma vitoriosa com uma sobrevida com bastante qualidade, e isso por mérito da tutora dela que conseguiu possibilitar isso para essa cadela. Mas foi a única. O resto todos os outros, e foi um grupo bem grande, bem consistente de animais, que veio a óbito em cerca de 3 meses do pós-cirúrgico, tá? Então, essa aqui foi a dissertação, tá lá no repositório do nosso programa de pós-graduação, em que a gente fez a avaliação de sobrevida e a avaliação de marcadores estomorfológicos com potencial prognóstico, tá? Por que a gente fez isso? Por quê? A gente sabe que hoje o que norteia, o que é entendido como um possível fator prognóstico é a avaliação do grau de diferenciação desses neoplasmas. Então, a gente diz que são bem diferenciados aqueles CCEs que apresentam pérolas de queratina. São diferenciados aqueles que apresentam queratina rudimentar, queratinização rudimentar, resquícios de pérolas de queratina e alguns outros elementos, como a tipia, e relação com tecido adjacente, mas especialmente atipia e formação de pérolas de queratina. E da mesma forma que a gente vai classificar como indiferenciados, aqueles onde a gente observa só
disqueratose, pleomorfismo mais exuberante, ausência de pérolas de queratina. Isso por muito tempo foi postulado como tendo valor prognóstico. A gente e a literatura tem mostrado que isso realmente não é assim, que o grau de diferenciação não é um bom, ou pelo menos não é o melhor parâmetro prognóstico, tá? Parâmetro morfológico prognóstico. Então, se iniciou o estudo de vários e vários outros parâmetros, como, por exemplo, isso se fez lá no trabalho da Tainã, e isso é feito em outros estudos também, tá? Por exemplo, a tentativa de compreensão do valor do infiltrado inflamatório, buscando principalmente caracterizar o padrão e a quantidade do infiltrado linfocitário, eventualmente quantificando o infiltrado de eosinófilos, que por vezes acontece, mas isso já foi descartado, o infiltrado eosinofílico, pelo menos pelos trabalhos que a gente já fez e já leu, ele não tem valor prognóstico, tá? Se buscou também ver qual é o valor que tem o índice mitótico, tá? Então, quantidade de mitoses dividido pelo número total de células contada, ou então número de mitoses por campo, número de mitoses por X campos, geralmente 10 campos, ou número de mitoses por área de microscópio, tá? Se avaliou o potencial proliferativo também com a Genor, e parece que deu, no trabalho da Tainã, a gente teve alguns direcionamentos de que sim, o índice mitótico teria um valor prognóstico, tá? Se buscou avaliar se a desmoplasia, o padrão de desmoplasia, tá? O padrão de proliferação de tecido conjuntivo poderia ser um bom marcador prognóstico também, né? Se mais desmoplasia, mais frouxa, maior ou menor quantidade de desmoplasia poderia ser um indicador. Em princípio, a gente não viu grandes marcadores, não viu isso como um marcador muito promissor, tá? Mas aqui a gente já começa a ver um marcador que é bem, que nos indica uma boa chance de ser realmente bem positivo, que é o perfil, tá? A quantidade e o perfil de invasão para tecidos adjacentes. Então, quanto menor o grupo de células promovendo invasão, então, quando a gente vê essas invasões em padrão de trabéculas finas ou padrão de fita, ou invasão por células individuais, isso sim, no trabalho da Tainã, mostrou ser um bom marcador morfológico de malignidade. Com o que a gente comparou? A gente comparou com sobrevida. Então, os animais com menor sobrevida é que tinham esses padrões de invasividade mais agressiva, né, com células individuais ou trabéculas finas, tá? Então, a invasividade, tanto para os tecidos adjacentes, como para vasos sanguíneos e linfáticos, e mais ainda, então, o grau extremo, né? A invasão óssea parecem ser bons marcadores prognósticos, tá? Então, a gente às vezes vê essas invasões com trabéculas mais espessas, tá? Então, isso é um pouco melhor, e piora o prognóstico quando a invasão é por trabéculas mais finas. Bom, mais recentemente, então em 2007, teve um trabalho muito interessante desse grupo do Nagamine, que propôs várias coisas como potenciais marcadores de prognóstico para os carcinomas células escamosas. Dentre essas coisas, tá, ele observa essa desdiferenciação das células epiteliais. Ele diz que os carcinomas células escamosas bem malignos, aqueles bem agressivos, tá? Tem células epiteliais que acabam perdendo a sua identidade de célula epitelial e adquirindo uma identidade mais
próxima à de uma célula mesenquimal. E isso, no mundo tumoral, a gente chama de transição epitelial mesenquimal, tá? Então, o que é essa transição epitelial mesenquimal? É a perda da expressão da caderina E, tá? A perda, uma maior expressão de desmogleína, que é uma proteína do citoesqueleto de células mesenquimais e que talvez esteja envolvido, possa auxiliar na mobilidade da célula, tá? E uma maior expressão de vimentina, que também é um marcador ou é uma proteína do citoesqueleto de células mesenquimais. Tá? Então, quando essa célula perde a expressão de caderina E, ela está perdendo aquela proteína que estabiliza, tá? Uma proteína, a caderina E é uma proteína importante, é um constituinte importante dos desmossomos. E lembra, os desmossomos mantêm as células unidas. Com a diminuição da expressão da caderina E, esses desmossomos vão se desfazendo e essa célula consegue se soltar. E lembra que o fato da célula se soltar, perder as junções intercelulares, é o primeiro passo para invasão. Tá? Então, essa mudança de perfil de epitelial para mesenquimal, desdiferenciação, né? Transformar essa célula, que era uma célula bem diferenciada, bem madura, bem especializada, fazer com que ela perca as características que tornaram ela essa célula madura e bem diferenciada, vai fazer com que ela seja mais parecida com uma célula primitiva, né? Uma célula mais ou menos embrionária, mais embrionária, menos diferenciada, e vai qualificar ela para invasão e metástase. Lembra que a gente falou sobre isso lá quando falou sobre metástase, né? Que as células com maior potencial metastático são aquelas mais desdiferenciadas, mais próximas da célula embrionária, porque a célula embrionária é aquela que consegue viajar por tudo que é lugar, tá? Consegue ir para diferentes órgãos e tecidos. Então, essa é uma das propostas, tá, do Nagamine, de que que a gente possa usar, então, essa transformação, mudança do perfil da célula como um marcador morfológico, um marcador prognóstico. Eu vou lá e faço esse padrão, né? Marco para uso anticorpos contra a caderina E, vimentina, desmogleína, ou então para citoqueratina, e vejo diminuição de expressão de citoqueratina, aumento de expressão dessas moléculas de citoesqueleto, proteínas de citoesqueleto de células mesenquimais, e principalmente baixa da expressão de caderina E, isso pode ser um indicador de que esse neoplasma tem um alto potencial metastático, ou pelo menos invasivo, tá? A Lu Greco está tentando fazer isso, tá? Agora, com tempos de pandemia, não sei se a gente vai conseguir fazer toda a imunistoquímica até o tempo que ela quer, mas está nos nossos planos, justamente testar os nossos carcinomas escamosas aqui, para ver se a gente vai conseguir ver essa transição, caracterizar essa transição mesenquimal, epitelial mesenquimal, tá? Transformação de células epiteliais para mesenquimais. Além disso, a gente também está aplicando nos nossos neoplasmas um algoritmo que Nagamine e sua turma nos apresentaram, que leva em consideração, tá? Vários fatores, então a gente diz que é uma caracterização multifatorial do grau de diferenciação, ou uma caracterização multifatorial da possibilidade de metástase, da possibilidade de malignidade e, consequentemente, de capacidade metastática que esse neoplasma vai ter, tá certo? Então, a gente vai levar em conta grau de queratinização, lembra, tem peróxido de queratina? Não tem,
tá? E aí a gente vai vendo e quantifica, o que é muito legal nesse algoritmo do Nagamine é que realmente tudo é bastante objetivo. A gente quantifica quase todos os parâmetros, tá? A gente vai ver o padrão de invasão. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente já percebeu lá no trabalho da Tainã que invasão, padrão de invasão era um bom marcador, ou tinha potencial como marcador prognóstico. Então a gente vai ver se as células, se a invasão é feita por grandes grupos de células que praticamente empurram o tecido adjacente, a gente vai dar então nota 1. Se a gente está vendo cordões sólidos, espessos, ou se a gente está vendo pequenos grupos de células infiltrantes, ou se a gente está vendo células soltas e dissociadas, tá? A gente vai ver a resposta inflamatória do hospedeiro, se é intensa ou se vai indo até não ter nenhuma. A gente vai ver o pleomorfismo nuclear e vai ver quantidade de mitoses por campo. De 0 a 1, 2 a 3, 4 a 5, maior que 5. Bom, para cada um desses itens, a gente vai dar uma nota. Tá? Para cada um, então, grau de creatinização, a gente vai dar uma nota de 1 a 4. Padrão de invasão, nota de 1 a 4. Resposta do hospedeiro, mesma coisa, e assim para cada um deles. E aí a gente depois vai somar essas notas, tipo a gente já fez para os outros neoplasmas. Vai somar essas notas e vai chegar, então, a uma graduação. Então, vai ser tumor grau 1, aqueles que somarem de 5 a 10 ou de 6 a 10. Grau 2, que somarem de 11 a 15, e grau 3, quem somar de 16 a 20. E aí, grau 1 de menor malignidade até o grau 3 de maior malignidade, certo? Então, essa é uma perspectiva de definição de algoritmo, tá? A gente vai trabalhar com esse pacote fechado, mas também vai avaliar cada um desses elementos sozinho, né? Sempre tentando contrapor isso ou correlacionar isso, correlacionar não contrapor, correlacionar com o nosso gold standard, que é a sobrevida dos animais, certo? Para aquilo que a gente conseguir. Tá bom, meu povo? Eu acho que sobre CCE, o que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso, tá? Realmente, eu sempre brinco com a Lu, ela fica bem agoniada, que ela diz, eu não sei muito sobre CCE ainda. Eu disse, não te preocupa, ninguém sabe? Então, é um neoplasma que é muito frequente, né? Vocês lidam com ele bravamente, né? Eu acho que vocês já têm tido, vocês falando dos clínicos, né? Muito sucesso em terapias, em possibilidades de terapia, em manutenção de sobrevida com qualidade de vida, né? O Thomas sempre brinca, porque às vezes a cirurgia do CCE causa muita mutilação, né? E a gente também encontra tutores muito parceiros e que compram essa briga pela qualidade de vida do seu animal, né? Então, às vezes uma cirurgia ampla, com muita destruição de face, e claro, e aí a gente precisa mais do que nunca da parceria do tutor. Porque como o que o Thomas sempre fala é que o gato não se olha no espelho, né? O gato não está se importando com isso. O gato fica feliz por ele não ter mais aquela lesão tão destrutiva, ulcerada, exudativa, com inflamação. Então, o que a gente imagina que deva causar profundo desconforto, muita dor, né? Mas a gente precisa de tutores que comprem essa briga junto com a gente. E vocês têm sido muito habilidosos no processo de convencimento, né? E a gente espera, de alguma forma, conseguir ajudar na compreensão desse neoplasma e para que a gente consiga, talvez, mais e mais e mais terapias mais eficientes o quanto antes para isso. Tá certo?
Então, por enquanto era isso e nos vemos nas próximas aulas.